A graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos, nesse momento eu gostaria de compartilhar uma palavra de Deus aos vossos corações. Acabamos de chegar de missões, mais uma vez para a glória de Deus, onde Deus tem feito coisas extraordinárias através das nossas vidas, salvando almas para a glória de Deus. Deus salvou 9 vidas e a obra é assim, é árdua, mas tem as suas recompensas. Queridos, eu quero compartilhar uma palavra que encontro aqui na carta de Isaías, capítulo 30 e o versículo 1. Uma palavra que Deus propôs ao meu coração, dizendo assim a palavra do Senhor: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que toma conselho, mas não de mim, e que se cobre com uma cobertura, mas não a do meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado. O profeta estava trazendo essa palavra sobre as pessoas que elas até conhecem a palavra, mas elas não querem buscar viver a palavra. Elas se importam e se incomodam com aqueles que fazem a obra, com aqueles que anunciam o Evangelho de Cristo. É interessante que muitas pessoas, elas chegam a nos criticar, elas chegam a falar mal, se levantar contra o nosso chamado, mas não têm a coragem de fazer o que nós fazemos. Elas se sentem incomodadas com aquilo que nós fazemos e representamos diante do reino de Deus. Mas são pessoas rebeldes que não buscam obedecer ao Evangelho, que não buscam viver na presença de Cristo, que não buscam ser temente a Deus, filhos que buscam conselhos em outros reinos, de outros deuses, assim como Deus estava instruindo o profeta Isaías nessa palavra, dizendo: este povo busca conselho de povos estranhos, de povos no Egito, mas não tem coragem de buscar conselho de mim, que sou Deus Todo-Poderoso, que a sustento. As pessoas muitas das vezes se incomodam com o nosso chamado, mas não querem assumir o legado que Deus trouxe aos seus corações. Se importam da forma que nós se vestimos, do que nós usamos, se nós usamos um óculos, um relógio ou algo de semelhança, mas não querem se importar em assumir o legado que Deus os trouxe às vossas vidas. As pessoas têm esse hábito de criticar, de falar mal, mas muitas das vezes é porque não tem a coragem de fazer o que muitas das vezes Deus coloca no nosso coração para realizar. Levar a palavra, anunciar o Evangelho, falar de Cristo, ganhar almas para o reino do céu. As pessoas escolhem criticar, escolhem falar mal, muitas das vezes, mas não tem a coragem de ajudar o profeta, não tem coragem de ofertar na vida do profeta, não tem coragem de ofertar na obra missionária, mas são os primeiros a criticar quem faz a obra. É muito interessante isso, e a gente para analisar isso, essa situação. Quantas e quantas pessoas acabam se sobressaindo, em gastando valores naquilo que não é pão, porque o próprio Jesus, o próprio Cristo nos afirmou que nós não devemos gastar naquilo que não é pão, devemos semear no reino do céu. E não tem coragem de ajudar a obra missionária, não tem coragem de ajudar a obra de Deus, as casas de oração, não tem coragem de ajudar os pastores, os ministros, mas são os primeiros a criticar a obra de Deus. São casa rebelde, são povo rebelde que criticam, que conhece a palavra, mas não querem praticar a palavra. Então Isaías está trazendo essa instrução ao coração do povo, dizendo que nós devemos buscar conselho ao Senhor. Buscar conselho ao Senhor e não dos povos estranhos, dos deuses estranhos, em outras terras estranhas, mas que o nosso conselho tem que vir direto do Espírito Santo para a nossa vida, porque é Ele que conduz a nossa vida, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos guia, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos mantém de pé. Então muitas pessoas, elas escolhem criticar a nossa vida, falar mal da nossa vida, mas não têm a coragem de semear uma oferta missionária na nossa vida. Então, meu irmão, deixa eu te falar algo de Deus na tua vida. Não se preocupe com esses fofoqueiros, com essas pessoas que falam mal sobre a sua vida, que se levantam contra o teu chamado, não tem coragem de ajudar em nada, não tem coragem de ofertar com um pão, com uma merenda, com um suco, não tem coragem de ajudar a pagar suas contas em nada. Então que esses fofoqueiros, deixa eles para lá.
porque chegará uma hora em que eles passarão pela balança de Deus e o martelo de Deus vai bater sobre a vida dessas pessoas. Eu não me preocupo com essas pessoas que escolhem falar mal da minha vida ao invés de querer abençoar a minha vida. Quem conhece a minha vida sabe que eu trabalho com obra missionária. Nós levantamos um propósito essas semanas passadas para levantar um valor para investir na obra missionária. Uma oferta voluntária de R$23. Nós levantamos um propósito de 1.000 pessoas. Até hoje não apareceu sequer uma pessoa para ofertar na nossa vida sobre esse propósito missionário. Então as pessoas continuam vivendo em casa rebelde, mas não quer obedecer a palavra do Senhor. Se importam com a nossa vida, com as nossas vestes, com os nossos trajes, com o nosso modo de viver, mas não quer buscar obedecer a palavra do Senhor. Nós precisamos entender que a obra missionária requer ajuda, requer recursos. Muitas das vezes não temos. Dependemos de pessoas que ofertem na obra missionária. Mas muitas das vezes Deus tem abençoado pessoas através das orações que nós temos orado, através das profecias que Deus tem profetizado, através daquilo que Deus tem trazido à vida das pessoas. Só querem ser ajudadas, mas muitas das vezes, quando chega na hora de semear o pão, continua sendo casa rebelde. Continua querendo ajudar somente as coisas que não têm nenhum benefício, nenhuma herdade eterna, que não traz nenhum valor eterno. Salomão também afirmando em Provérbio, ele afirma dizendo: semeia o teu pão sobre as águas, porque daqui a muitos dias ou muitos tempos tu poderás colher. Hoje você pode estar vivendo em um tempo de abundância, mas amanhã você pode precisar da ajuda de alguém. Então é por isso que nós devemos sempre semear o nosso pão, aqueles que necessitam, aqueles que se empenham na obra missionária, os pastores, os missionários, os levitas, os ministros do Evangelho que têm se empenhado a anunciar o Evangelho de Cristo. Querido, nós precisamos entender, se Deus tem nos abençoado, nós precisamos abençoar a vida do próximo, ajudar a vida do próximo. Então, meu irmão, que Deus te abençoe no dia de hoje. Semeie a sua oferta, plante a sua oferta, e que Deus vai estar retribuindo sobre a tua vida. Não seja somente um religioso, mas seja alguém que semeia no reino do céu. Deixe essa palavra ao seu coração, que Deus possa te abençoar, que Deus possa te erguer, que tu venha viver dias melhores. Então deixa essa palavra de Isaías sobre o seu coração no dia de hoje. Não seja uma casa rebelde, mas ajude aqueles que precisam, ajude aqueles que necessitam, busque o conselho e a confirmação de Deus, porque a honra de Deus virá sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre o teu lar. Eu profetizo sobre a tua vida em nome de Jesus. Deus nos abençoe, um forte abraço desse seu amigo e irmão em Cristo, pastor missionário Dino Sena. Honra de Deus para a tua vida. A graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Nesse momento eu gostaria de compartilhar uma palavra de Deus aos vossos